está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre redes sociais e política. Atualmente, as chamadas timelines do Facebook, Twitter, Instagram e demais plataformas da web estão cheias de opiniões e comentários com teor político, feito por pessoas que nem sempre têm consciência daquilo que estão postando. A equipe do TVT foi às ruas para descobrir qual a opinião do público. Veja na reportagem. Você expressa sua opinião nas redes sociais sobre temas polêmicos? Alguns temas polêmicos acho que é importante expressar a opinião, mas não todos. Alguns temas polêmicos eu prefiro não comentar. Normalmente não. A disseminação do conhecimento nas redes sociais, ele tem acontecido numa dinâmica muito do senso comum, do eu acho, daquilo que as pessoas acrescentam sem ter certeza. Você acredita que o que as pessoas postam em redes sociais influenciam na política do país? Sem dúvida. Recentemente nós tivemos a maior manifestação da história do Brasil e ela foi organizada essencialmente pelas redes sociais. Com toda certeza. Tivemos um caso agora de protestos no ano de 2013 até 2016 que ajudaram para o impeachment, para o andamento do impeachment da presidente Dilma. Talvez sim, talvez não. Às vezes assim, a gente compartilha coisa que a gente nem sabe o que está acontecendo, então isso no Facebook principalmente dá muita visualização, dá muita repercussão. Eu acho que a gente precisa de fonte segura para emitir qualquer juízo de valor. E quando a gente pensa as redes sociais, com toda a abertura que a gente tem hoje para postar o que quiser, a gente tem essa dificuldade de refinar o que de fato é real. Eu acho que falta o pessoal entender um pouco mais sobre o assunto antes de postar, e isso pode gerar confusões na cabeça até de quem está lendo e também pode gerar brigas, né, dentro de redes sociais. Às vezes a gente nem lê o assunto, você lê só a manchete e já compartilha. Então eu acredito que por isso que dá muita polêmica na internet, pelo fato das pessoas não lerem do que se trata tal determinado assunto. Leio sobre aquilo nos meios formais, reflito sobre essa situação e daí sim eu posso emitir um juízo de valor. Para conversar sobre este assunto, convidamos a Sandra Molina. Ela é doutora em História Social pela USP, mestre em História Social do Trabalho pela Unicamp, pesquisadora e conselheira do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. Foi colaboradora do INEP e já trabalhou como examinadora no Ministério da Educação. Atualmente é professora da UNAEP. Sandra, seja muito bem-vinda. Obrigada pela participação. Como você vê as manifestações nas redes sociais hoje em dia? Bom, muito obrigada pelo convite, espero poder auxiliar de alguma maneira. Eu vejo com muita tristeza, porque eu vejo manifestações de profunda violência, né, e de profunda desinformação, né? As pessoas, elas acabam se escondendo, né, usando o anonimato das redes sociais, justamente para emitir um pouco daquilo que elas sentem, muito mais do que aquilo que elas entendem sobre determinado assunto. Não é de hoje que nós somos um país em que todo mundo é juiz de futebol, todo mundo é presidente da república, só que com as redes sociais isso se ampliou de forma exponencial. Sandra, você acredita que a rede social é o melhor meio para as pessoas expressarem suas opiniões políticas? Então, a rede social, ela é produto da técnica, né? E a técnica, ela deveria, no primeiro momento, ser facilitadora disso, e nesse sentido ela é. Só que ela trabalha com a ideia do que é raso, né? Então as pessoas, como a própria moça fala na reportagem, né? As pessoas elas compartilham sem ler, né? Nós somos uma sociedade que lê muito pouco. Se você pegar o mercado editorial, as pessoas têm pouco acesso a livros, as pessoas leem pouco, elas entendem pouco. Nós somos uma sociedade de analfabetos funcionais, né? E quando você vai para a rede social, isso é um absurdo, né? Porque o que as pessoas fazem na rede social? Elas jogam muito daquilo que que tem a ver com as suas inconsistências internas, que tem a ver com as suas frustrações internas, por uma série de coisas. E aí, no anonimato da rede social, elas vão replicando aquilo, né? Veja bem, se você chega para mim e fala, olha, eu não gosto de você, você tem que ter uma dose de coragem muito grande, porque você tem que olhar para mim,
Você tem que se postar diante de mim, né, frente a mim, e você tem que falar assim, olha, eu não gosto de você, e imediatamente eu vou perguntar por quê. E aí você vai ter que entrar numa conversa comigo. Na rede social eu posto o que eu quiser. Né? E aí as pessoas, elas banalizam, né? Porque elas postam violência, elas postam desinformação, elas postam aquilo que naquele momento parece que vai sanar as ansiedades que elas têm. Né? E isso acaba fazendo uma desinformação para toda a população, porque isso vai replicando, né? Nós não temos nem muita dimensão, porque as redes sociais elas são relativamente recentes, então nós não temos a dimensão do impacto que os nossos compartilhamentos têm. Né? Então, falta, no meu entendimento, um pouco mais de responsabilidade de quem usa as redes sociais. Sandra, você acredita que essas postagens são capazes de interferir nas decisões políticas? Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque você tem grupos específicos para analisar essas postagens e medir a temperatura da opinião pública para uma série de coisas. Né? Existem empresas que trabalham isso, existem empresas que observam graus de possibilidade de consumo. E isso se aplica também para a questão política. Né? Vamos pensar em lugares como, por exemplo, o Oriente Médio, a partir de 2010, quando você tem a Primavera Árabe. A Primavera Árabe ela começa muito pela organização que você tem dentro das redes sociais. Mas aí é que é a grande questão. Na Primavera Árabe, você tem as redes sociais sendo estopim para organizar as pessoas para ir para o meio da rua, e uma vez no meio da rua as pessoas não sabem como lidar com isso. Né? Vamos pensar, por exemplo, o Brasil. Né? O Brasil em 2013, com as grandes manifestações que nós tivemos, aquelas sim, manifestações espontâneas, no meu entendimento. As de 2013, elas foram realmente espontâneas. As pessoas se organizavam como? Pelas redes sociais. E uma vez na rua, era de uma espontaneidade que beirava o amadorismo. Eu me lembro, por exemplo, das manifestações de 2013 em Ribeirão Preto, eu participei de pelo menos uma ou outra delas, e eu me lembro das pessoas chegando na 9 de julho e um olhando para o outro, bom, e agora, o que a gente faz? Né? Como eu já tenho uma certa idade e fiz histórias, tem uma coisa que eu entendo da manifestação. Eu peguei quem estava junto comigo e falei assim, bom, agora acaba aqui. Agora vamos embora, porque o que foi combinado era até 9 de julho. Agora está na hora de voltar para casa, né? E por não ter esse grau de perspectiva do que é uma manifestação, de como se comportar numa manifestação, você tem a população indo até a Fiuza e gerando aquele incidente que acabou sendo trágico, né? Mas, para além disso, de não ter noção da etiqueta dentro de uma manifestação, porque nós ficamos 20 anos dentro de uma ditadura militar e a gente está reaprendendo o que é o exercício da reivindicação política, né? Para além disso, você vê o quanto essas manifestações de 2013, elas tinham poucas pautas. Elas tinham muitos desejos e poucas pautas delineadas. Então, se você pensar, por exemplo, nas manifestações de 2013, eram manifestações que pediam educação, fim da corrupção, e na época tinha uma PEC que estava querendo barrar, era uma PEC que estava querendo barrar a possibilidade do Ministério Público investigar. Essa era a única pauta mais delineada e foi a que se conseguiu fazer. Todas as outras pautas se perderam no meio do caminho e elas pareciam tão evidentes nas redes sociais, porque isso gera um outro movimento, né? O que se faz nas redes sociais, o que se faz por WhatsApp, o que se faz por Instagram, parece real, mas não é. O real é a rua, o real é o físico e muitas vezes a gente perde a dimensão disso. Professora, como você avalia o conteúdo das postagens feitas nas redes sociais? Alguns são lamentáveis. Alguns são lamentáveis e refletem exatamente o grau de ignorância política que a nossa sociedade tem, né? Refletem muitas vezes o grau de falta de generosidade com o outro, né? Quando eu vejo o nível de violência que você tem nas postagens em redes sociais, eu fico me perguntando se efetivamente a gente conseguiu avançar um pouco na área da cidadania, né? Porque quando eu penso em cidadania, eu penso na possibilidade que eu tenho de me expressar livremente.
Mas eu tenho que pensar também que eu tenho que ter o exercício dos meus direitos e o exercício dos meus deveres. Quando eu vou para as redes sociais e vejo a violência com que eles tratam as redes sociais, eu percebo que falta muito da generosidade com o respeito ao direito do outro de ter a sua opinião, né? E você vai replicando aquilo, muitas vezes sem conhecimento de causa. As pessoas, elas falam de assuntos, elas não têm dados, elas não têm números, e elas vão replicando aquilo e aquilo vira o senso comum, né? E eu me preocupo muito quando você é julgado pelo senso comum, né? Porque muitas vezes o senso comum, ele te condena antes mesmo de um processo de avaliação de tudo aquilo que se passou, né? Veja, nós tivemos aí uma situação lamentável, que foi a questão do estupro coletivo, e as coisas que se perpetuou nessas redes sociais foram absurdas, né? Então, eu acho que são várias coisas que estão envolvendo esse grau de violência, né? O excesso de liberdade sem responsabilidade, né? O baixo acesso a uma quantidade melhor de informação, quantidade de qualidade de informação, né? E, finalmente, uma insatisfação profunda. E aí é muito engraçado, porque as pessoas se expõem demais, né? Então, eu olho para as redes sociais e, às vezes, eu fico pensando assim, meu Deus, o que passa na cabeça de uma pessoa quando ela vai lá e escreve assim, estou triste hoje, ponto. Ou ela vai lá e tira uma foto do prato de comida. Então, ela vai, na verdade, noticiando. Eu acho que é de uma solidão profunda isso, né? É de uma falta de perspectiva incrível que essa sociedade tem. E de novo, né, uma sociedade do espetáculo. E onde você quer ter sucesso e você quer ser visto a todo custo, né? E você não tem dimensão do preço que se paga por conta disso. Como você define as manifestações nas redes sociais que são feitas sem fundamento? Quais as consequências disso para as pessoas e para o país? Como irresponsabilidade, né? A gente não tem dimensão. Eu me lembro quando eu fui... eu também não tinha essa dimensão. Eu me lembro que o ano passado, no ano retrasado, eu lancei um livro e eu postei nas redes sociais. E eu nunca tinha feito isso. E eu levei um susto quando eu vi o volume daquilo, né? A gente não tem essa dimensão quando você posta as coisas nas redes sociais, né? Você fala, não, eu vou fazer um comentário simples. Você não faz um comentário simples, porque aquilo tem uma capacidade de divulgação e ela é de uma rapidez impressionante, né? Então, assim, me parece que falta às pessoas a ideia de comprometimento com o outro e falta às pessoas a ideia de que para todo ato você tem uma repercussão e você tem um retorno daquilo, né? Que é um pouco o que acontece com a gente em relação à legislação, né? Se você prestar atenção, o brasileiro tem uma certeza de que a impunidade vai acontecer. Então ele vai fazendo, porque, imagina, em algum momento vai vir a punição, mas não veio ainda, então eu vou continuar fazendo, né? Então me parece que agora começa a existir um movimento dentro dos órgãos colegiados para prestar mais atenção nas redes sociais, porque elas podem sim ser fomentadores de coisas boas, né? Como, por exemplo, uma manifestação por exigência de mais direitos, mas elas podem também, sim, fomentar a violência. E no caso da violência, é importante que as instituições competentes, elas fiscalizem, elas punam para que a gente comece a ter marcos regulatórios, né? E comece a desenvolver uma etiqueta dentro dessas redes sociais. Para a gente viver no mundo, a gente precisa de etiqueta, né? A gente precisa de regras de convivência social, né? Eu não posso fazer o que eu quiser dentro das redes sociais simplesmente porque eu estou com aquele smartphone na mão, eu estou na frente do telefone, do computador e nada vai me acontecer, né? É parte do processo de cidadania o aprendizado de que eu tenho limites, inclusive para as minhas liberdades, e que isso não é um problema, né? Porque esse limite é negociado, esse limite ele é pensado para que todos possam conviver de maneira a ter uma cidadania plena, né? De maneira a ter qualidade de vida dentro desse Estado.
Sandra, muito obrigada pela participação. Fica aqui então uma reflexão, né, sobre as redes sociais, sobre como as pessoas estão se manifestando e as consequências disso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada pelo convite. O TVT fica por aqui. Obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais. Até lá.